Ah, o fio chega aqui, daquele que chega. Vem cá ver onde você vai estar aqui, ó. Tá vendo? Ó, bem na ponta da mesa pega lá, tá vendo? Ah, você beleza. Agora que eu tô aqui. Ó, você tá aqui perto da mesa, então você pode ir pra lá, ó. Até lá na ponta, a ponta da mesa aqui, ó. Entendi. Ó, pode pegar. Então dá uma empinadinha pra pegar telão. Porque você é mais baixinho. Senão eu não pego? Deixa eu ver a altura aqui. Aí, tá bom. Boa noite a todos. Com grande alegria, estamos aqui novamente reunidos em busca do conhecimento, em busca da compreensão, em busca da luz, da aproximação com Deus, nosso Pai. É com grande alegria que recebemos nosso irmão Rodrigo aqui esta noite. Muito obrigado pela presença. Houve, quem acompanha as redes sociais da Cruzada, a gente trocou as datas por causa de um compromisso do Rodrigo. Não sei se deu tempo de avisar. Então, quem quiser acompanhar, Cruzada Espírito Olímpia no Facebook e no Instagram. Tá? A Cruzada está moderna, está chique. Só que lá acho que não vai ter celular no plano espiritual, tá? Aproveitando aqui. Tá bom? Obrigado, Rodrigo, pela tua presença. Tá? Que Deus te ilumine, seu anjo, seu guia maravilhoso. Te dou um abraço bem gostoso agora, fluídico, bem gostoso. Obrigado a todos, obrigado à espiritualidade que vem preparando a casa para nos receber, e ao Pai, nosso Criador, nosso Pai de bondade infinita, nosso eterno, majestade divina, Criador dos mundos, Pai querido, Pai amado. Mais uma vez estamos aqui te buscando através dos ensinamentos de Jesus Cristo. Muito obrigado por essa oportunidade, por essa chance, por esse chamado à sua doutrina, o Espiritismo, o Consolador prometido, que nos traz o equilíbrio, a calma e a compreensão das leis naturais. Muito obrigado, Jesus amado e Espíritos de luz que nos assistem. Que possamos estar conectados com a noite de hoje, no propósito do aprendizado. Que a mansuetude e a calma tomem conta dos nossos corações e dos nossos pensamentos. Que possamos, na prática da caridade a si mesmo e na caridade ao próximo, encontrar um equilíbrio, uma luz e um propósito de viver. Viver com gratidão.
acima de tudo, na busca do conhecimento e no amor a Deus, em devotamento ao Criador, cumprindo os desígnios da providência do Pai amado, e que nós possamos refletir as atitudes do bom cristão, no comportamento cristão, no pensamento cristão, nas atitudes cristãs, lá fora, onde que a religião vale verdadeiramente. E pouco a pouco, nos melhorando os círculos de amigos, o círculo familiar, o trabalho, a vizinhança, o bairro, a cidade, o planeta, com muita luz, com muito amor em nossos corações. Damos por iniciada a primeira parte na santa paz do Senhor. Que assim seja. Chegando. Boa noite. Mais uma vez, obrigado por reagendar a nossa visita aqui. Eu adoro vir aqui. Agora que a gente pode ter experimentado o online por tanto tempo e agora vir para esse novo normal, onde o online, você em casa que não pode estar aqui hoje, e nós aqui presentes, estamos potencializando as mensagens do Cristo. Isso é muito bom. Se a priori a pandemia modificou o nosso pensamento e nossa vida de maneira para uns que perdeu entes queridos negativamente, né? Mas para aqueles que foram talvez objetos de uma obra muito maior do que a gente possa imaginar. E o bom é estar lá e não aqui. Aqui é a nossa passagem, a nossa escola. O bom é passar de ano. Então quem passou numa prova tão difícil de uma Covid, com certeza é uma pós-graduação, né? Terminada. Eu escolhi para o dia de hoje, estou revendo minhas palestras antigas, falo, vou fazer uma novinha, né? Vou buscar inspiração nas antigas, e lembrei que eu não tinha feito essa aqui antes. Eu fiz, pessoal, alguma vez aqui? Quem lembra de mim? Acho que não. E eu também não anoto, né, que eu fiz, vai na inspiração também. O que é essa literopalestra? Pessoal, quem conhece ou já viu falar, tem ou gostaria de comprar esse livrinho aqui? Fininho. Quem faz Evangelho no Lar, utilizando a lei do Evangelho, alguma outra obra? Quem faz? Alguma outra obra, uma leitura complementar. Eu que tenho 3 filhos, né? Maior com 12, menor com 2, alienígena da pandemia, né? Nasceu 3/4 de 2020, alienígena. Essa galerinha que veio para melhorar o mundo, tenho certeza disso. Eu tenho que usar a leitura de criança como segunda obra, mas se vocês já têm, pessoal, só adulto ou adolescente para cima, recomendo essa obra como subsidiária da abertura do Evangelho. Para quem segue do prefácio ao final, ou para quem abre ao acaso, essa aqui é uma obra que não pode faltar. E também não pode faltar até nos estudos aqui da casa. Se houver uma ideia de criar um estudo de alguma obra, recomendo essa também. Por quê? Aí é onde a gente entra. O que é esse livro Pensamento e Vida? O Emmanuel, que todos nós conhecemos, que é o mentor espiritual do Chico, foi solicitado para ele um livro, uma obra, que dissesse alguma coisa para aqueles que estão do caminho do plano espiritual para o berço. Ou seja, para quem está se preparando a reencarnar, essa é uma cartilha. Todo mundo lembra o que é cartilha, né? A gente aprende a ler e escrever com uma cartilha. Pelo menos na minha época era assim, faz tempo. Então essa é uma cartilha que quem estuda com o Emmanuel tem esse privilégio. Quem assistiu esse filme? Nosso Lar. Tem uma passagem dele lá no Bosque das Águas, tal, falando com a galera, ensinando
um desses momentos ele utiliza essa obra, a qual ele ditou ela para o Chico. Então, se pretensiosamente você olha para um livrinho desse na livraria, ele deve ser um livrinho de mensaginhas, coletâneas, pessoal, para tudo. Porque vocês já viram aquela lata de suco que uma colher faz 5 litros? Essa obra é exatamente assim. Eu acho que, na minha opinião, eu estudo ela desde 2014, 15, por aí. Depois das parábolas, vamos lá, depois das parábolas do Cristo, né, dentre tantas obras, que eu tivesse assim, comparar a profundidade que você vai lendo, parece que vai mudando as palavras do sentido, você vai tendo um pouco mais de entendimento. Essa obra pode ser considerada com a mesma magnitude. Porque, se por um lado ela é fininha, com 30 capítulos, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele, cada um deles, né, de maneira corrida, mais ou menos à meia-noite a gente termina, tudo bem? Não tem problema? Não, são só 30 capítulos. Por outro, nos faz exercitar a leitura de Emmanuel, porque o Emmanuel é tão fantástico, né? Tirando toda a passagem dele, todo mundo sabe quem foi Emmanuel aqui, né? A proximidade dele com Paulo, o convertido Saulo, toda a obra dele, a afinidade dele com o próprio país em que nós estamos. E aqui eu vou fazer um parênteses em tempos de eleições, pessoal. Não confundam o nosso país com os nossos candidatos, por favor. Lembrem que simbolicamente lá no Rio de Janeiro, que estátua tem? É ele que manda. Então, qualquer coisa que acontecer nas urnas tem a supervisão dele. Então, se você é de um lado ou do outro, não importa, não briga. Não acontece nada sem a vontade do Pai. E o nosso governador do orbe e toda a gama de espíritos sob o comando de Ismael está cuidando do nosso país. E esse espírito Emmanuel tem uma grande afinidade conosco, tanto que mandou essa obra para a gente. Essa obra é mais ou menos o que esse vídeo, vamos ver se o áudio fica bom, eu explico depois. Tenta com muito humor. Vocês conhecem Amigos da Luz? Quem não conhece, segue, é top demais. Fala de espiritismo com muito humor e propriedade. Vamos ver se o áudio fica bom. Está muito baixinho? Baixinho. Depois vocês assistam. Então, o dilema aqui é que ela está se preparando para reencarnar. Mas olha só a vontade dela aí. Então, eu vou deixar para a lição de casa vocês assistirem esse vídeo, porque elas são inimigas e estão escolhendo a próxima reencarnação juntas. Entendeu? Como não tem áudio, não vai lá para assistir com o mesmo humor que a gente gostaria. E é nesse contexto que parece humorístico que nós tantas e tantas vezes nos deparamos nascendo, morrendo, renascendo, progredindo sempre, embora não pareça. Tal é a lei. E a obra é tão boa que ela tem uma ordem cronológica, uma ordem que começa no pensamento e termina no amor. Quando eu digo amor, fora amor de mãe, que é o que está mais próximo da gente, e esse eu acho que perto do significado é o que a gente consegue entender melhor. Qual a outra entidade, pessoa ou coisa, ou o que você quiser imaginar, que representa amor? Quem veio dar o amor ao farisaísmo? Quem veio não destruir a lei, mas dar o verdadeiro sentido dela, que é o amor? Jesus. Essa obra então começa no pensamento e termina no amor. Se você quiser ir embora agora e gravar isso para estudar o livro, porque essa é a finalidade de que Deus, que não precisava criar a gente, que não precisava fazer nada, porque Ele sempre foi, e apenas com o amor dele nos criou,
para sermos bons, para sermos felizes. Se a gente está momentaneamente infeliz, é porque Ele nos amou da mesma forma, todos iguais, simples, humildes e ignorantes, e cada um, dentro das leis de justiça e amor e caridade dele, tem a sua caminhada, mas todos, um dia estaremos amando e nos sentindo felizes. Então essa obra está essa de tudo começa no nosso pensamento de evoluir mais rápido ou menos rápido, mas a revolução, por ser uma lei de Deus que não erra nunca, ela vai acontecer, uns mais cedo, outros mais tarde. Eu costumo até achar que para nós espíritas é mais tarde, porque como a gente tem consciência da reencarnação, eu não digo certeza, tá, pessoal? Nem quero ter. Porque para ter certeza da reencarnação, a gente tem que desencarnar, né? Então, deixa a hora que Deus achar que deve, né? Mas a gente tem consciência, a gente fica assim: na outra vida eu vou me dar bem com a minha irmã. Na outra vida eu me dou bem com o meu cunhado, com a minha sogra. Na outra vida eu emagreço. Na outra vida eu faço isso. Então eu acho que nós espíritas, trabalhadores da última hora, vamos demorar mais, se a gente ficar nessa de já que eu sou imortal, deixa para depois, e esquecer que isso tem um preço. Como não dá para evoluir. Alguém aqui desaprendeu a andar de bicicleta? Falei isso para minha filha, que ela comprou uma bicicletinha, fazia 1 ano que ela não andava, ela andou dentro da DK. Aí eu falei: então, filho, é assim mesmo. Então, como não dá para desaprender, aqui no Espiritismo, na terceira revelação, ou seja, aquilo que não foi dito tão claro na primeira com Moisés e na segunda com Jesus, porque cada revelação dessa teve seu propósito. A primeira qual foi? Que os nossos irmãos judeus fizeram com maior excelência, o Deus único e amoroso. A segunda revelação, Jesus, que dentro dessa, apesar de sermos filhos do Deus único e amoroso, nós na época de Cristo já não estávamos aplicando o amor. E como a gente lá, eu estou falando a gente porque se a gente está vivo até hoje aqui na Terra, é porque a gente estava lá e não evoluiu ainda, tá? Então a gente lá naquela época, amar a Deus, tá? E aí aprova apedrejar a mulher adulta. Como que você ama a Deus destruindo a obra dele? Como você ama a Deus matando um irmão? Então Jesus veio para isso, para falar: olha, não é bem assim, eu não vim destruir a lei. E agora, na terceira, vos enviarei o Consolador prometido, que é o Espiritismo, que as luzes se abrem para todos nós, para saber que, por exemplo, tudo que está acontecendo com Putin e tudo, né, faz parte de um processo em que o planeta passa de expiações e provas para a regeneração. E veja bem, pessoal, a gente não vai tocar arpinha na regeneração, quem está esperando isso. Eu, por exemplo, advogado, eu já acho que eu nem passo para regeneração. Faço palestra e dou aula de... Estou falando sério, meu Deus, para criancinha, para ver se tem um tanto de prece de vocês e das criancinhas, para eu ter uma repescagem, que talvez eu sou banido de novo para o planeta de expiação e prova lá, XPTO, aqui, uma grande massa de habitantes da Terra. Bom, mas vamos lá, se eu tiver a sorte de ir para repescar e cair na regeneração, o que é regeneração? Eu já passei por ela, bati de frente com uma escana, 15 dias na UTI, 15 internado, mais 6 capengando. Esses 6 meses capengando foi minha regeneração, e é por causa desse fato na minha vida que eu estou aqui, entendeu? Procurando brecha na lei, sou advogado, né, gente? Então, gente, tem que pescar. E é só no Espiritismo que a gente encontra obras fininhas, pequenininhas, com a leitura inteligível, para falar de mente como espelho da vida. Parece uma metáfora, mas o que é um espelho? Um instrumento de vida que reflete. Reflete o quê? Aí vem, mano.
Mente é o espelho da vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. Então, imagina, todo mundo tem mente. Aí, não dá para falar de pensamento sem a mente, que é o que funciona lá dentro da cartola. Que começa a ganga do instinto. Ai, que época boa, quando a gente era tudo macaquinho, só reproduzia e comia, era comido por dinossauro e nascia de novo. A gente vivia pelo instinto. E aí começa a surgir ilusões que salteiam a nossa inteligência e se revelam para os espíritos puros, que é o nosso destino. Não tem problema nenhum. É igual criança que entra no prézinho e tem que chegar a pós-graduado, a doutorado. E aí o Emmanuel acrescenta: o pensamento tudo move. O cérebro é o centro, então vamos lá falar da parte biológica, cérebro, gerando a força do pensamento que tudo move, criando, transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Acrisolar. Crisol é aquilo que o ourives derrete o ouro, sabe? Vai lá, pode chamar crisol. Porque você tem que queimar para derreter, para criar uma joia. Eu estou falando isso porque a leitura de Emmanuel é cheio dessas figuras, que a hora que você começa a prestar atenção, o que é acrisolar? O que é sublimar? Você entende todo o sentido. Então, a gente tira lá em Brumadinho, que matou um monte de gente, uma pepita de ouro e transforma num anel de casamento que vai transformar uma família, vai trazer espíritos, mesmo ouro. Não faz sentido? Acrisolar e sublimar. Então, essas são as metáforas. Tirando as metáforas, ele começa a apertar o nosso rim, a nossa consciência. Porque a gente é muito bom para olhar para os outros, né? Olhar o outro, a política do outro, o time do outro. Ai, o Carlos Parmeirense essa semana foi duro, mas tudo bem. Mas olha só o que acontece nesse processo. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante, respirando no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Sua vida está boa? Parabéns, você está projetando e recebendo aquilo que você está projetando. E eu não estou falando de dinheiro, de saúde, de beleza, de pobreza. Eu estou falando de coisas mais sublimes do que é ter uma vida boa. Que geralmente, pessoal, aí você se relaxa. A gente só tem plena certeza, e olhe lá, quando o véu do processo reencarnatório sai de nossos olhos. Que a gente fala, puf, estou no plano espiritual. Não fiz isso nisso, mas fiz isso. Quem o assassino virou meu filho, eu amei ele, a gente se amou a vida inteira, por aí vai. Só o espiritismo. Mas, aqui, enquanto encarnados, a gente projeta e recebe. No plano espiritual, vocês potencializam isso a quinquilhões. Porque aí a gente é energia pura, espírito puro. Por elas, o quê? Os pensamentos, a permuta incessante. Estacionando sobre a fascinação provisoriamente que nos escraviza. Então eu só penso em dinheiro, eu só penso em condomínio, carro importado, eu só penso no Lula, eu só penso no Bolsonaro, eu só penso em coisa ruim, eu só penso na Anitta, eu só penso nisso. Você está se escravizando exatamente nisso. Mas, através dessa permuta incessante, incorporamos um influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Eu não vou pedir para vocês mostrarem, mas pensa naquele grupo do Zap seu mais ardido e vê. Sempre tem uma tiazinha do bem que manda lá bom dia, boa tarde, boa noite, que às vezes é saco, né? Uma mensaginha, você nem baixa, porque senão vai entupir o seu celular. E coisa de Bolsonaro, Anitta, Palmeiras, você já sai compartilhando para mais 200 grupos. Eu estava pensando numa bobeira, só para vocês rirem. Só que aí eu me arrependi, porque a gente cai a ficha e lê um texto desse e tem tudo a ver. E não é figurado, a gente projeta na tela do celular. Aí já saiu do pensamento e está na palma da mão. Quantas horas você está acordado por dia? Se for 10, é 9. Se for 24, é 23. Sim ou não? É assim. Então um livro, esqueci a data, acho que foi 42 que ele mandou esse livro para nós aqui. Depois eu olho aqui no livro.
ele já previa que isso ia acontecer e ia potencializar. E aí a gente começa a ligar com as obras espíritas, com Kardec, que no livro de Gênesis explicou que quando que chegariam os finais dos tempos? Quando tudo isso que está acontecendo acontecesse. Crianças se suicidando, polarização ao invés de fraternidade, guerras de destruição em massa, inteligência humana utilizada para criar bomba, inteligência humana para derrubar mercados, para deixar um povo pobre em detrimento de uma meia dúzia de grandes famílias ricas. Isso já foi previsto lá no Apocalipse de João, que vem agora aqui no Gênesis de Kardec, Leon Denis, Emmanuel, a Caminho da Luz, e transitando, Divaldo, vai embora. Mas nós estamos falando do livro Pensamento e Vida. O Rodrigo Leite não vai falar aqui hoje sobre essas obras aqui, porque eu acho que se eu cair naquela repescagem que eu falei, né? Repescagem de reencarnar agora alguns séculos no mundo de regeneração, tomara que vocês também, né? Tem gente aqui que já está ganhando, né? Com certeza. Mas se fosse tipo eu, vamos rezar para repescar. Eu vou conseguir entender como que a mente funciona na evolução e evolução 2000, Mundos no capítulo 8. Gente, eu fui lá ver, não dá para entender. Eu fui lá, você lê, mas não entende. E olha que nem está escrito em chinês. Fluxo mental no mecanismo da mediunidade. Como eu tenho alguma experiência com mediunidade e pedi a evangelização infantil para que ela fosse desligada, eu entendi mais ou menos. E não dá para você estar andando dentro do seu carro e ver o espírito sentado lá e nem saber quem foi. Isso é quase, estou fazendo aqui dando conta. Isso é mediunidade. E aí eu fui entender como funciona o fluxo mental. Quem é médium, quem vê o amiguinho espiritual desde criança, pode ir reto aqui, que aí essa obra, com esse capítulo 10, vai dar umas dicas boas. Pelo menos vai falar para você não é doido. Ótimo, é um grande passo. Porque milhares de pessoas estão nos psiquiatras, tomando remédio de cavalo para dormir, mas na verdade ele é médium. E não veio para cá para estudar. E quem vem aqui para cá não estuda também. Então fica aqui. Mente. Vamos tomar remédio. Antidepressivo. E nos domínios da mediunidade, a assimilação das correntes mentais. Esse aqui é bom. Para quem gosta de tomar uma, está explicado, né? Por que a gente fica fora, por que a gente adora, por que ele não se liberta. Estou falando de mim agora. Então o Rodrigo Leite não vai falar dessas obras. Porque eu preciso de muito mais iluminação interior. Preciso de muito mais estudo e conhecimento. Preciso de mais algumas reencarnações. Tomara que eu volte no seio de uma família espírita e que me traga aqui para a doutrina espírita de novo, para poder entender. Só que, vamos lá para Bezerra de Menezes. Antes de ler isso aqui, vou fazer um teste com vocês. Esse não tem áudio, então eu acho que é legal. Vamos ver. Para explicar, contextualizar o poder da mente. Ele passou um secador para ver que não sopra nem nada, né? Agora pôs as mãos e está pensando. Para quem tem bebê vai começar a cantar. Baby. Nossa, eu tenho um de 2 anos. Né? Vamos lá, mas aqui ó, pensamento e vida. Vamos lá. Fato ou fake? Bezerra responde. Tens observado os poderes do pensamento, exibições vivas, então não pode ser fato ou fake. Demonstrações e estudos. Não nos iludamos quanto à necessidade de burilamento espiritual em se tratando de realizações coletivas, para conquistarmos na Terra o domínio, desse fato fake aqui, dessas forças, os poderes do pensamento. Por quê? Se milhares de
inteligência se unirem na atualidade, numa faixa única de sintonia, aí é a sintonia do pensamento, sem o aperfeiçoamento que nos reportamos, aperfeiçoamento íntimo, o que seria das comunidades terrestres se as projeções de energia mental concentrada se fixassem nos assuntos de hegemonia ou destruição? Vocês entenderam como que é possível, ele não diz que não é, que é possível o poder da mente ser muito além do que a gente tem? Vou dar uma dica. Alguém sabe como é que faz uma pirâmide do Egito sem GPS, sem nada disso? Tem guindagem, GPS, e elas estão lá, e o avião passa por cima, os controles ficam tudo doido lá. Pode ter a ver, aqueles povos já voltaram do caminho da luz. Então, sim, a força mental existe, mas por que Deus, a sua infinita sabedoria, às vezes não deixa a gente desenvolver? Porque a gente está com um aperfeiçoamento moral capaz de utilizar os poderes do pensamento. Vou dar um exemplo. Mamães, sai fraldinha, sai cocô, vai pro lixo, vem aguinha, limpa o bebê, vem fraldinha, pôs nele. Seria uma beleza? Quem tem bebê em casa? Poder do pensamento. Seria muito bom. Mas esse mesmo poder, utilizado não para amar o filho e cuidar dele, o que restaria da gente? É o que o Bezerra está explicando. Por isso a importância desse livro, Pensamento e Vida. E tantas obras picadas aí de André Luiz, explicando que a mente realmente tem um papel fundamental na nossa evolução. É só através dela que a gente chega no amor, que são todos esses capítulos que estão aqui. A gente acaba mais uns 42 minutos, mais ou menos. E que a gente tem que olhar. Então, o que o Rodrigo Leite veio fazer aqui? Veio explicar da obra. E fomentar em você, deixar aquela pulguinha de vontade de debruçar em cima dela, porque é realmente uma delícia ler esse livro. Essa cartilha, então, eu fiz um paralelo aqui entre as leis morais e a obra. Só que eu não sou bom assim não, viu gente? Eu copiei do Haroldo Dutra Dias. Cópia, que eu fiz um seminário com ele. Fui lá, anotei, pedi, cada capítulo desse e trouxe para vocês. Claro que agora estudar o que ele correlacionou, porque eu adoro a didática do Haroldo, é trabalho nosso, mas tem tudo a ver, que só firma mais ainda a importância desse livro. Então vamos lá. Lei de adoração. Vou fazer exercício, não vou passar todos, mas se você pegar o livro, no capítulo 6, fé. Vamos lá no 6. Gente, eu juro que eu não marquei meu livro, não é pegadinha, tá? Você que está em casa, não é fake news. Por um acaso eu abri e caiu nele. E eu escolhi aleatoriamente, o livro nem está viciado. Incrível, né? Como que no Espiritismo nada é por acaso. Então, se você está com problema com a sua sogra, nada é por acaso também, viu? Resolva. Eu vou ensinar a entender o Emmanuel. Não vou conseguir fazer isso, mas eu vou falar como que eu faço com a dica da hora. Então, tem o capítulo Fé. Eu não sabia nada da lei da adoração. Fé. Ele começa. Para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta admitir-lhe a existência. É indispensável buscá-lo com a perseverança e fervor. Fé, fervor. A primeira frase. Aí, vai na última. Procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos conduzem à lide cotidiana. Teremos assim o espelho de nossa mente voltado para o bem, incorporando-lhe os tesouros eternos
e a felicidade que nasce da fé. Generosa e operante, libertar-nos dos grilhões de todo mal, de vez que o bem, constante e puro, será encontrado em nós, seguro e refletor. Primeira e última frase do capítulo Fé. E a gente não vê lei de adoração? Em que nós temos fé? Ai, Deus, me dá isso, me dá aquilo, arruma um emprego melhor para o meu genro, e por aí vai. Isso é fé. Mas nessas duas frases de Emmanuel, viu que a nossa mente tem esse poder de transformar o que a gente precisa em fé. E aí a gente encontra na lei de adoração fé e oração, porque Deus, que deve ser adorado, nos quer feliz. Não tem a ver? Tem a ver. Você pega agora a pergunta 649 do Livro dos Espíritos. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Desde que pela adoração aproxima o homem sua alma. Origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto de ensino? Sentimento inato, como da existência de Deus. A consciência de sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que pode proteger. O que o Emmanuel acabou de falar? Olha, se você tiver fé, a sua mente vai virar um reflexo e você vai conseguir aquilo que você tem fé. Tem tudo a ver. E o mais incrível é que a gente vai passando capítulo por capítulo. Então, por exemplo, esse livro tem capítulo 4, instrução. Capítulo 7, trabalho. 16, vocação, profissão, prosperidade, lei do trabalho e progresso. Está no Evangelho. Vamos dar uma colinha lá no Livro dos Espíritos, uma das perguntas, 676. Por que o trabalho se impõe ao homem? Se impõe ao homem. Vou repetir. Se impõe, então é imposto a todos nós. Nós temos que trabalhar. Eu não estou falando que é aquele trabalho de ganhar um salário. Porque não adianta você ter renda passiva, você vai continuar trabalhando de alguma forma. Até para o seu próprio sustento. Diário, né? De comer mesmo, né? Tem que trabalhar. Por ser uma consequência de sua natureza corpórea, é expiação, ao mesmo tempo que é meio de aperfeiçoamento e inteligência. Aí volta nos capítulos aqui, instrução, trabalho, vocação. Então vamos lá, lei do trabalho, depois você foi lá no livro do Evangelho, no livro dos Espíritos, foi estudar a lei do trabalho. Então vamos fazer isso, vocês estão lá no Evangelho no Lar, ou na Casa Espírita, abriu nesse tema, lei do trabalho, no ESD, para quem estuda ESD. Lembra do livro Pensamento e Vida. Por quê? O Emmanuel, dentro desse tema trabalho e progresso, por um acaso não, ele é um gênero. Ele fala de instrução, de trabalho, de vocação. Então vamos lá. Como é que eu quero um bom trabalho se eu não tenho instrução? Mas às vezes eu tenho instrução, eu trabalho, mas eu odeio o que eu faço. Vocação. Eu escolhi uma profissão que não precisa de instrução, mas ela me dá dinheiro através do trabalho. E essa prosperidade, o que está ocasionando na minha vida? Está no pensamento de vida. Então, de qualquer coisa que você passear para lá ou para cá, a prosperidade que eu quero é monetária? Eu não sei, eu tenho um cliente que a hora que ele comprou o primeiro avião, ele perdeu a paz dele. E ele quer um jatinho. É prosperidade ter um jatinho? Com certeza. Com certeza prosperidade ter um jatinho. Só que não, né? Que perder a paz, talvez ele não perdeu a paz dele, né? Mas se você estiver me vendo aí, você vai me cortar meu contrato. Mas eu falo isso para ele, por que tudo isso? Sério mesmo? Mais coisas? Só vai te dar dor de cabeça. Então, se você perguntar para alguém, para um sábio, quem é a pessoa mais rica do universo? Bom, do mundo, não, do estado, da sua cidade. Quem é a pessoa mais rica que você conhece? Eu posso responder, você conhece ela? É aquela que tem menos necessidades. A gente não caça um
encrenca para nós todo dia. E aí, o mais fácil de explicar é material, né? Porque aí você tem que trabalhar mais para pagar mais IPVA, para pagar mais gasolina, mais. Não é? A casa está lá boa, nem tem goteira, não. Agora eu vou me enfiar em dívida, financiar para morar no condomínio, R$1 milhão. Para poder ter prosperidade. É incrível isso aí. Outro capítulo. Esse é top. Esse é top. Para quem já passou, assim como eu e a Roberta, pela coisa ruim de um bebê vir, mas não vir. Ele veio, mas não ficou. Então eu falo que eu tenho 4 filhos, né? 3 aqui comigo e um que veio só na barriga e voltou. É filho do mesmo jeito. Ou filha. Na lei de reprodução, se você é aquela mamãe que perdeu o bebê, você vai encontrar no verso, no capítulo verso, talvez a resposta inspirada pelo seu mentor espiritual. Por que eu digo isso? Porque está lá no livro dos Espíritos. Influenciam os Espíritos nas nossas vidas. Qual que é a resposta, pessoal? Mas, em geral, são eles que nos dirigem. Por isso que eu lembrei disso agora, né? Coitado do meu mentor espiritual. Ele me dirige, mas eu não quero ser dirigido por ele, né? Às vezes tá ruim. Para mim, né? Porque ele fala, coitado, uma hora ele aprende. Mas essa mamãe que está com angústia, se vocês têm alguma amiga que está passando por isso, não consegue engravidar de jeito hoje, está muito assim. Primeiro, fala para ela, segundo a Sheila, Passos lá de BH, um amor, minha mestra em evangelização de crianças e bebês principalmente, começou um baita de um trabalho em evangelização no ventre, pasme, tá? Tem espírito que está falando, não, no meu centro só vai ter a partir dos 3, 4 anos de idade, porque bebê na sala não pode, suja, a mãe não quer ficar junto. Então, gente, essa criança vai do 0 ao 7, num período, segundo Emmanuel, que está lá, livro aberto, mente aberta, tudo para receber. Se você começar a dar a evangelização a partir dos 3, você já perdeu 3,5. Simples assim. E elas lá em BH estão desenvolvendo antes, que é no ventre. Porque a gente esquece, andando aqui na Terra, que a gente é espírito, pessoal. É ou não é? Quem já viu espírito hoje? Levanta o braço. Ninguém escovou dente? Ou não tem espelho, né? Em casa. Porque é isso mesmo. A gente acha que vê espírito, teve alma penada. Entendeu? Não é. Pelada a gente vê, nós mesmo, todo dia. Entendeu? Não tem jeito. E a gente esquece. E família, berço, filhos, para alguém que está precisando desse, vai lá no livro Pensamento e Vida. E olha, eu não estou sendo comissionado pela fé. Não ganho um centavo para divulgar a obra. Entendeu? Mas é meu dever, e agora o de vocês também, se deparando com uma situação dessa, pedir inspiração para o mentor espiritual, abrir o índice do livro e falar assim, olha, me ajuda, eu preciso ajudar alguém, eu preciso ser ajudado. Vai lá, gente, pumba, vocês vão contar. Até para decidir se eu vou recorrer a um processo ou não, às vezes eu pego o livro. Sério mesmo? É mesmo? Vamos ver outro. Conservação de destruição. Esse aqui, falar de conservação de destruição com Putin famoso não dá. Desculpa, pessoal. Lei de sociedade e igualdade. Olha só, que legal. Dentro desse contexto, aí é o exercício que eu falo, vai lá, viu o que quer ler, livro dos Espíritos, Evangelho, volta aqui. Cooperação, associação, sociedade, sugestão foi uma coisa que me intrigou. Falei, garoto, você não está sabendo certo isso aqui não. Sugestão tem a ver com igualdade. Olha que você vai no capítulo, tem tudo a ver, porque nós somos sugeridos por nós mesmos, diariamente, a não cooperar, a não se associar à casa que precisa de trabalhadores, não é mesmo? A falar que a sociedade vai muito ruim, credo, Anitta, Bolsonaro, Lula, Moro, não sei o que, a sociedade. E esquece que você está nela. Por isso, um capítulo sugestão tem tudo a ver com lei de sociedade e igualdade. Lei de justiça, amor e caridade. É onde eu queria chegar.
Lembra que no começo eu falei que o livro começa em mente, termina em amor? Porque se, meus irmãos, a gente puder sair hoje, aqui dessa casa maravilhosa, e pensar que existe uma obra que nos auxilia a pensar em auxílio, em humildade, em tolerância, gente, por favor, eleições, tolerância e amor, a gente fez o dever de casa. Vamos repetir? Todo mundo. Auxílio, humildade. Ah, não estou ouvindo, gente. Vocês estão com sono. Tolerância, amor. Por quê? Porque tudo isso não existe se a gente não fizer bom uso da lei de liberdade, que, segundo Haroldo, são capítulos estruturais que envolvem a mente, a vontade, a educação, o entretenimento, o hábito, o dever. A gente, entendimento, né? A gente está muito preso aqui em hábitos que nos escravizam. A gente está preso em vontades que nos afastam da educação, do dever e nos trazem culpa. Vocês viram o que essa obra tem para a gente? Então, nosso pensamento cria a vida que buscamos através do reflexo de nós mesmos. Reflexo, espelho. Se somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança dele, porque não vai ser Deus nunca, porque ele é único, mas nós somos semelhantes, seremos semelhantes. Jesus já é bem próximo, Espírito puro, e nós vamos ser igual a Jesus, mais cedo ou mais tarde. O nosso pensamento cria a vida que buscamos. O que você busca? Aquilo que você busca. Eu sei que é ruim. Então tá bom, você já sabe que é ruim, é o primeiro passo. Tá tudo certo, porque a hora que a criança põe o dedo na panela, que a mãe falou 10 vezes que ela ia queimar e ela se queima, ela não põe mais. Tá tudo certo. Somos crianças em evolução. E refletimos aquilo que a gente pensa. Embora existe filtro do Instagram, coitados solteiros, né? Que não dá para saber mais, né? Essas fotinhas do WhatsApp ou do Insta, é a pessoa, né? Tá difícil, tá difícil. Mas refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Então, o nosso pensamento, bom ou ruim, é o pensamento de Deus. Muita paz. Rodrigo já está convidado para a próxima semana já de novo. Pode marcar aí, cancela o teu compromisso lá. Pessoal, a cruzada está precisando de sacos de lixo. Quem puder doar, souber quem pode, sacos de lixo de 100 litros para uso da casa mesmo, tá? Saco comum de lixo. A cruzada vive de doações e zero ajuda do governo. Sempre é bem-vindo. Vamos agora finalizar a nossa noite de aprendizado, como disse o nosso irmão Rodrigo, sintonizando os nossos pensamentos nas coisas boas e salutares da vida. Os passistas vão ficar ao lado, transmitindo o passe a cada um, por favor, que é o passe coletivo, porém é direcionado a cada um conforme a necessidade. Basta nos conectarmos com o ambiente da casa, imaginando a figura de Jesus Cristo, de uma paisagem gostosa, de um rio, de uma cachoeira, de um ambiente de paz e harmonia nos nossos corações. Sintonizando
através do impulso do pensamento, as coisas salutares das nossas vidas. Pai amado, que possamos te compreender a cada dia mais, e a mansuetude tome conta dos nossos corações. Que possamos aprender a não nos revoltarmos mais diante das aflições, porque sabemos que as aflições se tornam tesouros nos céus e faz com que as nossas consciências estejam leves e prontas para o recomeço reencarnatório. Pai de misericórdia, que possamos entender esta chance reencarnatória como a escola da vida, como o aprendizado, o seu empréstimo para a nossa melhoria no processo de educação. Que toda a luz de amor, de justiça, de caridade envolva o planeta, este planeta de tanto sofrimento, Pai. Interceda com sua piedade, extirpando as trevas do planeta, da crosta terrestre, e que o sofrimento se transforme em amor e caridade. Mas que saibamos que a mudança começa dentro de cada um de nós, pouco a pouco, com a fé raciocinada em dias melhores, no amor divino, buscando no próximo, na ajuda do próximo e na caridade, a figura de Jesus Cristo. Que ao sairmos daqui possamos levar todas as bênçãos, todo o equilíbrio, que o pensamento transforme em nossa vida em bons hábitos, em amor, em carinho, começando dentro de casa, com muita paciência e amor aos familiares, e pouco a pouco aprendendo a amar o próximo e aprendendo a amar os nossos inimigos. Que Deus abençoe a todos e que possamos voltar para os nossos lares na santa paz. Que assim seja.
ensaiando para montar aquela carteira transparente para fazer esse serviço lá, daí veio a liberação lá, não deve pensar na gente. E agora, recurso é agora o Ah, não vou mudar. Não, só- Mas eu estou estudando meu carro, Cris. Mas, não, Eu fiz um não, acordo não, com eles. Eu pedi para entregar. Mas como é que funciona? Tem separamento, coisa, lá. Para conhecer a nossa padaria. eu acho que o seu pequeno não tem, mas não foi o seu maiorzinho que ganhava na linha. O pequeno acho que não ganhou. Você lembra, não foi Padaria de tem você? truque, viu? Não sei se você está acostumado. Eu lembro. Ó, ô Dani, deixa eu falar. Deixa eu desligar esse aqui. Pode ser. Peraí, ó, deixa eu ver, vai terminar aí. Esqueci do celular aqui.